Mário de Andrade, Contos Novos. Atrás da Catedral de Rouen. Às vezes, até mesmo com pessoas presentes, lhe acontecia aquela sensação afrosa. Como diriam as meninas, na meia-língua franco-brasileira que se davam agora por divertimento. E as duas garotas pararam a leitura, percebendo a quarentona estremecer. Se entreolharam. Alba perguntou, meio curiosa, mas também já meio irônica por causa das manias da professora. Est-ce que vous avez vu par chez Charlie? Non, ma chère enfant, je... Hesitava, iniciando uma daquelas reticências que punham sempre as três tão fogosamente na proximidade do perigo. Lúcia ajudou, tomando o ar maternal. Voulez-vous quelque chose? Non, 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 il fait bien que je vous fasse une confidence. Mes petites amies, ha ha ha. E ria numa das suas risadas atuais, completamente falsas, corando com volúpia nas faces pálidas sem rouge, a que a camada vasta do pó de arroz não disfarçava mais o desgaste. Era o jeito que tinha de não dar nenhuma importância ao que as três pressentiam ser importantíssimo. Afinal, pôde continuar, entre confusa e misteriosa, dando de ombros. Il a des choses auditions à tout moment qu'un personnage me frôlait, e acentuava o personagem, que repetia sempre num nojo despeitado. Mas Lúcia, ça vous fait mal. Malé, ma chère enfant, malé. Ne gritez pas vos muts começar. Malé. Mas logo um gritinho de surpresa. Oh, je vous demande pardon, Lúcia. Je me suis trompée de le sérieux. Vous avez parlé du bien et du mal. J'ai pensé que vos parliez do maléfice des hommes. Ha, ha, ha. E ria bem-aventurada. Dona Lúcia, se acaso soubesse o que estava se passando agora, de certo não retomava Mademoiselle para a professora das filhas. Fora mais longe, na caridade viciosa que transportara sua própria vida cortada. Fizera da solteirona uma espécie de dama de companhia das filhas. Lúcia e Alba estavam quase moças, 16 e 15 anos desenvoltos, que a viagem desbastara demais, jogadas de criada em criada, de colégio em colégio, de língua em língua, de esporte em esporte. Seria injusto afirmar que sabiam tudo a mesmo, ignoravam coisas primárias, fáceis de saber, mas sem que nunca as surpreendem naquela aprendizagem da malícia, feito ao léu do acaso. Mas isso elas compensavam por um saber em excesso de coisas imaginosas e irrealizáveis, que ficaríamos bem estomagados de saber, nós, usadores do mundo. Além do inglês e do alemão em que Mademoiselle nem de longe podia e agora competir com elas, voltavam falando um francês bem mais moderno e leal que o da professora, estagnada no ensino e nas suas metáforas suspeitas. Ne regrettez pas les mots comme ça. Mademoiselle vinha com irritação, ciosa de sua pronúncia, ou no horror incontrolável aos cotovelos. Saltava, effacez vos codes, mon enfant. E agora, mais que nunca, ela, se trompait de Lisirier, o que tinha uma história. Não vê que desde a infância Mademoiselle cantava uma pequena canção antiga, em que Lisette, indo em busca da primeira paquerette da primavera, topa com o cavaleiro na Lisirier du Bus. Está claro que o cavaleiro tomava Lisette na garupa e sucedia ser um príncipe Trali-lan-le. Mademoiselle já tinha 30 anos feitos no Brasil, quando naquela vida mesquinha de lições e pão incerto, principiou se inquietando com a paquerete que ela estava desleixando de colher na primavera. Preocupação não muito grande, porque ela ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas crespas. Um dia, porém, sem querer, cantarolando a sua canção, no momento que alcançou a Lisirier, Lisette parou sufocada, sem poder mais cantar. O que houve? O que não houve? Mademoiselle ficara assim, boca no ar, olhos assombrosos, na convulsão de uma angústia horrível. Nem podia respirar. Quando pôde, respirou fundo. Era mais um suspiro do que respiro. E não se compreendeu. Naquele tempo ainda não podia se sentir muito freudiana hoje.
Como as meninas vieram da Europa falando, Mademoiselle apenas não se compreendeu. Porém, nunca mais que se lembrou da canção, nunca mais que a cantou. Poucos dias depois da principiava a se tromper de le Serrier. A cada confusão que fazia, e eram muitas as confusões. Das melhores fora aquela quando se encontrava todas em Paris, porque Mademoiselle, cheia de apreensões, emprestaram dinheiro e partira na esperança de dizer o último adeus à mãe cardíaca. Mademoiselle chegou agitadíssima no palácio. Foi sentada, esborrifada. Oh, mes enfants! Esquecida até das alegrias do encontro. É que estava no hall do seu hotelzinho, quando entrou um homem de cartola, cavanhaque, fraque, óculos escuros. O cavanhaque era Pontu de Messieurs dit. Ce personnage vient tuer quelqu'un. Il monte au salon, pas une vingtaine se passer. Nous entendîmes les 5 coups d'pistolet. Dans le ventre, e se auxiliou desvairada do gesto homicida. Pom, 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 et pom. Olhou Dona Lúcia, olhou as meninas, assustada, indecisa. E numa das reconsiderações leais de quando a enganava de le Serrier, já a manqué un pon, ça fait 5. Dona Lúcia achava graça em Mademoiselle. Quer dizer, talvez nem achasse graça mais. Toda entregue altivamente ao seu drama e à apresentação discreta da infidelidade. As crianças ainda tinham ido com o pai à Europa, um pai longínquo, surgindo raro na família e quase sem as enxergar. O dia em que partiram de Paris para os 6 meses na Escócia, Dona Lúcia lhes contou que o pai fora viajar também, noutra direção. Depois acrescentara pensativa que ele tinha muito negócio, a viagem de certo era cumprida. E acabou decidindo que as filhas não deviam reparar na ausência do pai. Só por isso é que elas separaram, mas tinham apenas 10 anos de vida reclusos em São Paulo. Nem sequer estimavam o pai. Acharam meio esquisito e veio um malestar. Apenas se sentiram mais sozinhas e lhe passou do espírito uma nuvem interrogativa. Um floco, não decidiram nada. Mais 5 anos de viagem, colégios, camelos, freiras, dinamarcas e palestinos. Quando voltaram, não supunham mais um pai. Dona Lúcia é que resolvera ficar eternamente feliz. E ficou. Mademoiselle fora das primeiras pessoas que visitaram as recém-chegadas. Tiveram um surto inadequado de lágrimas, que até divertira as meninas. Se abraçaram muito com ela, soluçando meus pavés enfants, com que ênfase no provês. Dona Lúcia até não conseguiu guardar o gesto da impaciência, e a professora, envelhecida, ficara muito reta na cadeira, envergonhada do arroubo anacrônico, aproveitando o esforço das outras visitas no reerguer da conversa, para conversar a polvadeira lívida do rosto que as lágrimas listravam. Estava mais destratinhada. Agora, isso via-se, as lições cada vez menos numerosas. Dona Lúcia voltava de alma fatigada. Maternidade incorreta que aquela vai e vem de colégios e hotéis transformara quase num dever. Adorava as filhas, mas era o êxtase inerte das adorações nacionais. Preferia se meter nas obras de caridade que a emolduravam de beatas de preto, muito diferentes com a ricaça. As meninas estavam mocinhas, carecendo mesmo de alguém, quase uma preceptora que as acompanhavam em festas, visitas, lhe tomasse conta da educação. E assim ajudavam Mademoiselle, coitada. E Mademoiselle, sempre na sua blusa alvíssima de rendinhas crespas, caíra naquele mundo mágico de anseios que era o das duas adolescentes. Como conversaram, como viajaram e como viveram experiências desejadas. Aqueles primeiros dias, Mademoiselle soltava petites cris excitadíssima, pedindo mais detalhes. Ces nevangés. E esses catalães e os árabes, les touaregs. Mas non n'avons pas vous les touaregs, mademoiselle. E ela, ar de mistério, sacudindo o dedo profético no ar. Heureusement pour vous, mas enfants. Assim nasceram em poucos dias um entrejogo de reticências e curiosidades malignas que agora devastavam a professora. Tudo não passava de uma ceva divertida, de quase imoralidade para as meninas. Um fraseio sem pontos finais, farto de vos comprenez, de vos savez,
Nieste se passe, em que era sempre Mademoiselle a imaginar imoralidades horrorosas, esbaforida de sustos. Na viagem do Mediterrâneo, me déleves avec un petit monsieur qui venait tous les jours danser, cabine pour votre son parquet à luz. E falando você, mademoiselle, ce qui fermenta consentimento. Ela vinha com o seu riso de disfarce. Petite rebellions, taisez-vous. As meninas inventaram palavras para se conversar diante dos outros. Eram como onomatopeias pressentidas, sem nenhum sentido nítido, próprias daquele mundo vago em que viviam. Vous savez, nous n'avons entendu. Aujourd'hui, on est conversé entre une femme et son mari. Oh, mes enfants, interrompia. Vous avez une curiosité très maladroite. Je sais parfaitement quelles sont les conversations entre une femme et son mari. Voyons, c'est quelque chose de honteux. Je voudrais bien savoir si que c'est tarlanté est parlantant tous les temps de tarlantaner. De tarlantanes. Alba, ne prononces jamais ce verbe intransitif. C'est très vulgaire. Vivia resfriada na exigência das blusas brancas. Chegava afrosa, nariz vermelho, pingando. Lúcia lhe propunha logo um chá, mas com bastante rum, pour revoir des revés. Je ne veux pas de revés? Ela rufava as rendas, gritandinho. Je ne veux pas de revés, les chats me suffisent. E pressentira uma vergonha que a inundava de remorsos felizes. Para quem contara o seu olhar na janela enfrastada do quarto, o ouvido, a cara toda enfim na umidade de setembro, aprendendo o esperanto fácil dos gatos da noite, de attraper mes rhumes à cause de chats, e se resfriava ainda mais, devorando homeopatias nos seus 43 anos de idade. Mademoiselle estava tomada por um vendaval de mal de sexo. Não se compreendia. Nunca tivera aquilo em sua virgindade tão passiva sempre. Amara sim, 2 vezes, mas nunca desejara. Agora as meninas tinham chegado. Era o vendaval. Tão instalantes de experiências próximas que puseram tuaregs no corpo de Mademoiselle. E Mademoiselle estava... Só um verbo irracional dirá no que Mademoiselle estava. Mademoiselle estava no cio. O vendaval, elas sentiam masculinos, seis personagens que afrolavam no escuso do quarto, na fala das meninas, na desvirginação escandalosa das ruas. Agora Mademoiselle anda de a pé e procura no jornal onde é o lugar de encontro das multidões. Mas não vai lá. Tem medo, não é feliz, mas também não pode se dizer que ficasse infeliz. Mademoiselle estava gostosa, e nessa paciência compensadora dos tímidos, ela ia saborear todos os dias nas conversas com as meninas um naco elástico dos gozos que em pouco elas irão viver. Quase sempre era assim mesmo. Era ela concluir em malícia as frases inventadas pelas alunas, que, por certo, ficariam muito atrapalhadas se a quarentona as deixassem continuar o que inventavam até um fim inexistente e sequer pressentido. Un après-midi, nous avons vu avec un barbé. Vous comprenez de retier de quantité de Rouen. Alors, vous comprenez. Ma chère enfant, j'estime que vous allez trop loin. Je vous défendais de continuer et de ces heures prises. Ce qui se passe de retier la quantité de Rouen, voyons, se passe de retier toutes les quantités. Mas não, só ela concluía assim as investigações das meninas. Era ela mesma a propor os assuntos mais salgados, e quando os propunha, chegando o instante da verdade, sem coragem para continuar, ela exclamava que lhe succès e retenciava mais claro que tudo. Et alors, se entende comme de retirer de quantité de ruine? A catedral contava tudo, e era deliciosamente punidor o tudo que contavam a catedral. Mademoiselle arranjava as rendinhas, agitada. Alba esperando,
Se entregara ao cacoete favorito, aquela mania desagradável de dobrar o pulso, forcejando para tocar o antebraço com o polegar. Mademoiselle volta à vida, com a irritação. Alba, por que fez-vous ça? E a menina, entre envergonhada e atacante. Excuse-moi, mademoiselle, c'est de la cochonnerie. Cochonnerie? Aquilo a espantava. Enfim, as meninas andavam empregando cochonnerie, sem o menor propósito. Alba trocou o olhar preventido com a mana, mas contendo o riso. Se escondeu numa inocência espantada, afirmando que a professora mesmo é que dissera serem cochonneries, as coisas inúteis. Moi, mon enfant, oui, le jour que je les sauverai, le se donne bien la main. O caso é que 3 dias antes elas liam no jardim aproveitando o solzinho raro daquele setembro chuvoso, e passara na rua um casal de operários se dando a mão. De certo, o rapaz estava querendo dizer coisas bem íntimas, porque a moça procurava se desprender. Ambos forcejavam e riam numas gargalhadas que enfeitaram toda a rua. Mademoiselle saiu da leitura e se perdeu, seguindo os namorados com os olhos e a vida. As meninas também tiveram a atenção chamadas pelos risos, mas percebendo que era apenas 2 namorados, quiseram voltar à leitura geográfica, lhes contando coisas mais novidadeiras. Mas o perdimento de Mademoiselle despertou a vontade de maliciar. Alba disse: Que este quis em frente? Mademoiselle corou vivo e trouxe os olhos para as duas. Mas assim pegada em pecado, não lhe aguentou o olhar agudo, já rindo muito. Que disfarçar, arranjando a rendinha, e murmurou o mais inocente que pôde fingir, uma resposta que considerou perfeita. Isso é donner la main, mas Lúcia, no sufragante. Pourquoi faria? Mademoiselle fitou indignada a menina. Chegou a estremecer na visão, pois elas bem não tinham visto o que se passara atrás da catedral de Rouen. Deu um daqueles muxoxos, meio nojo, meio desnorteado, que lhe mereciam todas as colchoneiras dessa vida. Pourquoi faria? Alba e Lúcia a examinavam deliciadas. Mademoiselle fazia força para se acalmar. Pourquoi faria? Ela bem sabia que não se deve deixar perguntas de criancinha sem resposta. Era melhor fingir desinteresse por aqueles 2 personagens clientes, se dando a mão com tanta imoralidade, e voltou ao livro enquanto ainda sussurrava só consigo aturdida. Pourquoi faria? A leitura continuou, e as meninas se engolfaram nela. Não átino esquecidas do incidente que não rendera bastante, mas Mademoiselle eis que fechava o seu livro de supetão e o põe corrido na mesinha. A olharam numa surpresa que logo se transformou em assombro quando viram a cara da mestra. Naquela calma veludosa de paz, Mademoiselle estava completamente transtornada. Olho em desvairo, pulando de Lúcia para Alba, de Alba para Lúcia. Boca entreaberta num esgar, as rugas fantasiosamente se mexendo. Laisse votre livre de côté, mes enfants, là, sur le banc. As meninas obedeceram maquinais, sem vontade nenhuma de rir. Preocupadas, Mademoiselle ordenou: Donnez-vous la main, non, pas au message, ne parlez pas vos doigts. Oui, c'est très bien. As meninas não ligaram logo o caso, estavam mais assombradas. Passou um tempo, Mademoiselle afinal exclamava, cheia de vitória: Et bien? Não sabiam o que se passava, já meio irtas agora, garantidas que se olhassem não aguentavam. Caíam na gargalhada. Et bien, mademoiselle. Assim citava no triunfo. Avez-vous bien réfléchi? Je ne sais. Taisez-vous, dites. Vos voilà la main dans la main. Tout à fait comme. Mastigava sílaba por sílaba, no desprezo colérico. Comme ces 10 personnages qui se promettaient tout à l'errier, dites que est que vos sentez, dites. Mas, taisez-vous. Alba, menos capaz, acabou com aquela bobagem. Moi, je ne sais rien.
Ets vos, Lúcia, dites, voetes plus aguer que votres roer. Vos deveis sentir quer chose, triunfante, triunfante. Mas Lúcia, um bocado irritada, se despendeu da irmã, dando de ombros. Irritada apenas, lhe seria impossível de se compreender naquela desilusão apreensiva, que a deixava numa vaga esperança de chorar. Mademoiselle estava soberba, muito esguiazinha, magistral. Revelou-se sentindo absolutamente dominadora. Voilà, on ne sent rien, vous savez? Il y a des gens ignorantes qui font ces cochonneries inutiles, mas on ne sent rien. Mes enfants, on ne sent absolument rien. Retournons à notre géographie. De noite, quando se arranjavam para deitar, estava o ar pesado, oleaginógeno, de rosas. Alba se olhou muito no espelho sentada. Estava velha, com medo. Suspirou fundo e de repente se enforcou com ambas as mãos. Veio descendo com elas pelo corpo, pelos seios nascentes. Como naquela página do Médecine Malgré, em que Mademoiselle escrevera em vermelho, page condamné, para que as alunas não lessem. Lúcia, escutando o suspiro, chegou-se para a irmã. Alba recusou vivo o contato, mas lhe veio a frase diária para se desculpar de grosseria. Me sinto freudiana hoje. Acho que vou sonhar tarlatanagens. Lúcia censurou. Olhe, Alba, você carece acabar com essas histórias. Você anda muito complexenta demais. Mas perdoou logo. Deu um piparote nos cabelos pesados da mana. Cochonneries inutiles. Caíram a risadas as duas, e tantas cochonneries como as cochoneiras tarlatanaram daí em diante no arrulho dúbio delas. Mademoiselle ficara tonta com a referência de Alba ao casal de operários. Recordou imediatamente a cena que se saíra com tanto brilhantismo. Imaginava, pois Alba compreendera o que faziam os dois namorados eram cochonneries inutiles. Estava desnorteada, porque les cochonneries ne sont pas inutiles, evidentemente. Reconhecia no íntimo, imaginando como sair da enrascada. Enxugou o lar do nariz, desistiu, confessou devagar, pesando as palavras conciliatórias. Ma chérie enfant, il ne veut pas dire des choses inutiles que ce sont des cochonneries. Par exemple, les cochonneries sont des cochonneries. E exaltada de repente, se sacudindo toda. C'est un plaisir sur la bouche. Voilà un cachorro. Un chat vive contre un chat charri vive. Psst. Se ergueu para partir. Tinha que ir à farmácia homeopática, tomar 2 bondes, e o Angélica dava uma volta enorme até chegar na Praça da Sé. Se desculpou. Aquela evocação bruta de carnes vibrantes, se ajudante a escorraçava aos repelões. Enxugou o nariz. Descendo do bonde na praça, embora a rua da farmácia ficasse ali mesmo, Mademoiselle é invadida por um vendaval misterioso sem nexo. Como é que estava ainda assim noutra direção, subindo a praça, enveredando para o catedral? O bom senso a obrigou a se definir. Não era possível se tromper tamanhamente dele se rir. Mademoiselle se dirigiu para a farmácia. Inquieta, muito batida por desilusões. Comprou o alho sativo e mais vários tubinhos de pérolas alvas. Chegou à porta, pôs um embrulho na bolsa. Estava escurecendo e agora a inquietação já se transformava num desvairo completo. Ficou ali, olhando a gente muito que passava apressada. Não sabia como que uma voz a chamava, uma voz fortíssima atordoando. Não era a voz, era o brouhaha dos bondes, dos altos, da gente. Mas o destino é que mandava os passos dela. Tinha que voltar, em vez do destino. Não era o destino nem a voz, não. Quelle sottise, em vez estava subindo exagitada, frolando dos homens, contrária à sua direção. Mademoiselle sobe, chamada pela catedral. Apressa o passo e estava quase correndo. O pavor a tomara. Era um vento medonho na praça, sopro de sustos. Tamanho que os arranha-céus se desmoronavam com o fragor.
Chega o fragor, chega o medo horrível. 1000 braços que a enforcassem, 1000 bocas unem, char vive contra une char vive. Lhe rasgam a blusinha no ventre e ela trapeça sem poder mais. Tem que parar. Se encostou nas pedras de Abside. Ia cair. Os homens passando afobados, meio se viraram na indecisão, sem se decidir a perguntar se aquela velhota quer alguma coisa. Pode estar doente, perder auxílio, perdi um tempo. Passavam. Afinal, o guarda deu tento na coitada. A senhora precisa de alguma coisa? Mademoiselle tirou a mão dos olhos, muito envergonhada, refeita de súbito com a pergunta. Non, merci. Mas se percebendo noutra lhe se rie, consertou. Não, obrigada. E agora, já sem sustos mais, num desalento vazio, termina de contornar o derrière da catedral. Já não era mais ela que busculava os outros, como diriam as meninas. A multidão é que a busculava, a empurrava, a sacode. Mademoiselle não enxerga mais, não sente, nem percebe que afinal toma o terceiro ou quarto Angélica chegado. Nunca que imaginasse o acontecido. O mal de sexo já estava grande por demais e Mademoiselle precisa de uma experiência maior para alcançar a verdade. As ruas agora já estavam mais visíveis na entressombra, mais largas, seguindo por avenidas ricas. Mademoiselle enfim reconheceu com franqueza que já vinham descendo pela Avenida Angélica. Voltava pouco a pouco à vida, mas se estivesse no seu natural, iria até as ruas das Palmeiras e tomava outro bonde, que a levasse a Sebastião Pereira, onde ficava o segundo andar da sua pensão, sem elevador. Mademoiselle gosta pouco de caminhar, mas eis que dá um puxão brusco na campainha, o bonde para espirrando. Mademoiselle desce e se lembra de enxugar o nariz. Para que desceu? Cortando pelas ladeiras oblíquas, se dirige à pensão. Anda. Acontece em que, assim, no crepúsculo caseiro, numa última esperança de que antemão desenganada, Mademoiselle passa pelo derrière da igreja de Santa Cecília. Assim mesmo, uns sustinhos a tomarem, o respiro cresceu. Foi agradável. Mademoiselle chega sem muita desolação ao seu segundo andar. Havia um hall da engomadeira, difícil de ajustar. Blusas e blusas. Mademoiselle examina as rendas com aplicação. De vez em quando para, tratar de enxugar o nariz. Ah, o remédio, se esquecera dos remédios. Mas agora é tarde. Vamos deixar o remédio para depois do jantar. Mademoiselle ergueu súbito a cabeça, voltou-a para o lado, esperando olhos baixos. Ficou assim, por algum tempo, ansiosa, no mal-estar quase suave. E como nada sucedesse, como sempre, retornou ao cuidado de encrespar com mais minúcia a rendinha engomada da blusa. Agora vivia assim, na virulência nova da lua solidão. Eis que estremecia. Lhe vinha a sensação até brutal de ter alguém junto de si. Sobrestava. Tinha que sobrestar por força a ocupação qualquer em que estivesse. Meio que se voltava e ficava esperando, olhos baixos. Nunca que ela olhasse com franqueza o lado, o canto, a porta de onde lhe vinha a presença do homem. Ela desoladamente sabia não haver ninguém ali. Mas daquela aventura horrível, lhe fica um fraco pelo derrière das igrejas. Não vê igreja solta que não lhe brote a fatalidade de passar por detrás. A desilusão não a desilude nunca. Mademoiselle passa numa brisa agradável de apreensões. Apesar do pleno dia que ela nunca sai de noite mais, tem um medo. Sabe decora os sacristães cuidados que não deixam nas reentrâncias das absides. A prova dos homens gluantes da noite. Não vem mais no seu bonde, da casa da Dona Lúcia até a pensão, para uma esquina antes do Largo de Santa Cecília. Até imaginava que estava precisando andar mais a pé. Vem, está muito corretazinha e retazinha. Vem, vai-se à volta da igreja, lhe bate a brisa de sustos. É agradável. Mademoiselle estuga o passo e chega ofegante à porta de sua pensão. Nesse dia, as meninas a atazanaram por demais. A cidade vinha se arrepiando de pretensões políticas, porque afinal tinham lançado mesmo já muito proposto o partido da oposição, o democrático. Dona Lúcia embarcava na onda que lhe trazia um gasto novo de volúpias. Tinha parente importante no PD,
E nessa tarde, pela primeira vez depois de 7 anos, os salões dela se abriam para o cocktail. Os chefes do partido, Dona Lúcia decidiu que as filhas haviam de aparecer, nem que fosse um momento. Fazia questão de se apresentar ornada de resultados, bem matrona, imponente em seus traços de infeliz. Mademoiselle devia comparecer como preceptora. As meninas ficaram de lado, era natural. A reunião era quase só de homens. Poucas senhoras e vários sonhos políticos de subir. O velho conselheiro comparecera na sua figura raçadíssima. Avec un berber, vous savez. E assim, olhando de longe tantos homens que a gesticulação política ainda tornava mais ferozes. Alba e Lúcia tinham caído em cima da professora. Era no fim daquela primavera, et alors vous comprenez? Mademoiselle chegava mais resfriada que nunca. O nariz até inchara um pouquinho. E com um embrulho esquisito, um cilindro comprido, pageado cuidadosamente junto ao seio, as perguntas das meninas foram tão insistentes, as suposições tão maliciosas que Mademoiselle precisou confessar. A homeopatia não lhe dava jeito mais ao resfriado. Bronchite, ela insistia, no eufemismo contraído da moça, para evitar de qualquer forma que esses brasileiros falassem em constipação. Pois então se lembrava de comprar aquela garrafa de rum, confessou envergonhadíssima, un tout petit peu, que ela quase gritava ameaçadora, diante do riso das meninas. O jogo principiara logo muito esquentado. Estavam as três mais que freudianas, daquele recanto da saleta espiando tantos homens que deviam ser importantes, fazendo tudo o que desejavam. Os cocktails passavam, cocktails fortes, bem para homem. Dona Lúcia se recusava a beber, mas as meninas principiavam tarlatanando cada vez mais audaciosas. Mademoiselle não continha mais ninguém. Vous savez pourquoi ils sont intéressés au-dessus do théâtre Sainte-Hélène? N'est-ce pas? Mas non, raconte-moi ça. E Lúcia sem saber onde vai parar. Après les spectacles, ils montent au parti et font des choses affreuses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma chérie enfant, taisez-vous. Voyons mais que c'est qu'ils peuvent bien faire à l'os. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et vous faites un trône, mademoiselle. Un énorme trône. Monsieur le premier secrétaire sieste, mis tout nous sur une énorme plate. Et on y a descendu dans la théâtre. Vous comprenez ce qui se passait? Lúcia, je vous défendais de continuer, peremptória, aborte. Mas, mademoiselle, c'est que comecei tous a recolher. Tastor. Ela espirrava na sua binaridade autoritária atual, imagem derradeira da autoridade que ela não conseguia mais ter sobre aquelas pequenas rebalicianas da primavera. Tastor, pulandinho de gozo entre as duas garotas no desvão da saleta, emborcando a taça de cocktail. Dona Lúcia acabara suspeitando alguma coisa de anormal na alegria daquelas três. Ordenara às meninas que subissem, e se foram as três para cima, logo calmas na apreensão de algum mal-feito grave. Só agora percebiam que a noite caíra. O relógio antigo do estúdio marcava 8 horas. Um susto gélido de brisa entrou pela janela e invadiu Mademoiselle. Atim! Ela espirrou, estremecendo. Foi-se encurtando muito. Ficou pequenina. Quase um nada vivaz de char vive. Resumida a uma girandola de espirros em surdina. Teve medo. Era muito tarde. Ainda imaginou esperar que a festa acabasse. Estava no fim, e pedir a Dona Lúcia em que o fizesse acompanhar por qualquer um dos criados de ocasião. Mas ficou logo horrorizada com as audácias dele. De certo quis kidnapá-lo. Mas os outros passageiros do bonde intervieram, e ele, preferia o que a servira, lhe deu o braço para descer e a carregou possante. Encostando a mão no peito dela, bem no peito, criou o juízo e decidiu ir só. O bonde felizmente vinha cheio até demais. Tinham 6 passageiros derramados pelo banco e Mademoiselle, acalentada,
se sonha defendida por eles. Se o criado viesse, eles derramavam sangue na luta, bastante sangue. E que coragem deles! Que luta feroz! Os defensores bufavam de cólera. Os socos caíam, o alto não respeitava o silêncio da noitinha num momento que foi. Os bondes de noite correm tão desabalados pelos bairros. Era aquele mesmo tumulto de Praça da Sé que a tomava. Seria uma voz? Seria o destino? Mademoiselle já mal respirava e toca brusco a campainha. O bonde para com um grito horrível. É um assassinato, aliás, ela corrigiu. Assassínio, em português. Mademoiselle nem desce. Salta, pula, foge, se livrando, faz o quarteirão sem pensar. Não há multidão que a buscule. As árvores é que a machucam. Saem sombras kidnapantes delas. Os lampiões fazem trous, dolarodíssimos no ar desmaiado. Mademoiselle percebe nítido, mas com uma nitidez inimaginável de tão fatal, que chegou no largo da Santa Cecília. Seguira reto? É só atravessar o largo pela frente da igreja. E uns 100 metros mais, a porta salvadora da pensão. Mademoiselle sabe disso. Decide isso. Quer decidir isso, mas agora é tarde. Os passos a contrariaram e a conduzem atrás da Catedral de Rouen. É um silêncio de crime. O bairro dorme em paz burguesa. Mas tinha que suceder. De uma das ruas que desembocavam na curva da Abside, saltam 2 homens. Avec une barbe? Não viu bem, mas 3 louches, que se atiravam a persegui-la. Atim! Que ela explodiu, exagerando o grito de socorro com volúpia. C'est pour les advertir que j'ai sur une ela pensa, heroicamente, na presciência de que as constipações protegem contra assaltos à virgindade. E atim! Ela repetiu mais uma vez, sem vontade nenhuma de espirrar, ameaçadora, se escutando vitoriosa no deserto da praça. Pom, pom, pom. Os 2 perseguidores vinham apressados, passo igual, e o som dos sapatões possantes eram possantes. Devoravam o atins favorito da Pucela, e as passadas reboavam mais vitoriosas ainda no silêncio feliz do largo, ninguém para salvar, só as árvores inúteis como cochonniers. Enquanto os 2 homens a vão alcançar, não pode mais, caíra nos braços deles, e eles a violaram sem piedade, exatamente como sucedera atrás da Catedral de Rouen. Mademoiselle apressa o passo ainda mais, mas talvez o temor a imobilizasse, como o passarinho no olho da cobra. Dá uns 3 passos corridinhos e logo quase para de andar, esperançosa, sussurrando uns passos lentos, curtos. Pom, pom, pom. Ela avistava era um fragor de catedrais desmoronando. Ela enxergava muito bem os corochés despencando em linha reta sobre ela, arcobotantes agitados se enrijando, a flecha zoninte da Abside. O crime seria hediondo, porque ela havia de se debater com tanta força, só a encontrara no dia seguinte desmaiada. As vestes rotas, sangrentas. O que diriam as meninas? Muito sangue. Pom, pom. Já lhe punham. Se lhe pusessem as mãos gluantes nos ombros, ela havia de berrar. Afinal, um dos homens a agarra pelo pescoço. Mas segurara mal. Mademoiselle deu um galeio para frente com o pescocinho. Mais uma corridinha e conseguiu se distanciar do monstro. Mas o outro monstro agora alargava muito o passo, e ela percebeu. A intenção dele era estirar a perna de repente. Traçar na dela, bem traçado e com a rasteira, ela caía de costas pronta e ele tombava sobre ela na ação imensa. Porém, ela fez um esforço ainda, um derradeiro esforço. Deu um pulinho, saltou por cima da perna e aqui ela chorava. Quis correr, não podia, porque o outro monstro veio feito uma fúria. Ergueu os braços políticos e espedaçou-lhe os seios que a sangravam. Mademoiselle deu um último gritinho e virou a esquina. Mademoiselle virou a esquina da sua rua. Mademoiselle virou a esquina. Sua rua. Enxergou. Era tão oferecidamente próxima à porta da pensão, e ela não teve mais esperança nenhuma.
nunca mais que havia de passar por trás das igrejas. E no dia seguinte, as meninas desnorteadas topavam com aquela professorinha de dantes, longínqua, pura, branda. Mademoiselle estava salva, e por sinal que a porta da pensão também estava alviçaramente iluminada ainda, pois eram apenas 21 horas. O copeiro na porta, homem de seu dever que a defendia, se preciso, conversava com as criadas do portão vizinho, um leve cheiro de acácias. Mas isso Mademoiselle não podia sentir. Nariz que era um tomate arrasado de cooperativa. Sentiu, mas foi que estava irremediavelmente salva para toda a vida, e então pôde correr. Correu, já num passinho lúcido, sem sofismas, e pelo do Renard falso, lhe deu uma brisa tão irônica no nariz que, quando parada na porta, primeiro ela teve que atender ao tiroteio dos espirros. E foram atim, atim, atim e atim. De amém que un atim neste pas. Foram 5, pois assim mesmo os perseguidores lá vinham chegando atrás dela. Só que agora Mademoiselle estava mesmo salva para todo sempre, e pôde reagir. Os homens vinham chegando em suas conversas distraídas. Se plantou no meio da calçada, fungou um sexto espirro inteiramente fora de propósito. Tirou mais que depressa 2 níqueis da bolsa. Os homens tiveram que parar, espantados, ante aquela velhota reluzente de espirro e lágrima, que lhes impediam a passagem ar de desafio. E Mademoiselle soluçava as sílabas na coragem, raivosa de todas as ilusões ecrolutadas. Merci pour votre bonnet compagnie. Eles enfiou na mão um níquel para cada um. Pagou. Pagou a bonnet compagnie. Subiu as escadas correndo. Foi chorar.